Boa noite, meus irmãos. Que a graça, a paz, o amor do Senhor esteja presente no coração de cada um de vocês, aí no teu lar, na tua casa, onde quer que você esteja assistindo esse vídeo. Quero compartilhar mais um texto com vocês. Está lá em 1 Tessalonicenses 5, verso 18, que diz assim: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Queridos, essa carta o apóstolo Paulo dirige à igreja de Tessalônica e ele dá nessa carta vários ensinamentos e vários conselhos para eles. E fechando essa carta no capítulo 5, ele dá essa palavra. Ele diz: em tudo dai graças. Talvez para nós, queridos, seja difícil compreender isso, porque nós temos uma dificuldade de dar graças em tudo. Nós temos facilidade em dar graças quando as coisas estão bem, estão sob o nosso controle ou dentro daquilo que nós consideramos bom. Mas nós temos dificuldade de dar graça quando as coisas não estão exatamente como a gente quer. E interessante que Paulo ele escreve essa carta depois de ser expulso, ou aliás, ter que fugir da cidade de Tessalônica porque estava pregando o evangelho de Cristo. Um grupo ali ele aceitou essa palavra, se converteu e começou a seguir, porém um grupo contrário começou a se levantar contra e ameaçando Paulo, e Paulo tem que fugir dessa cidade. E ele diz nessa carta: em tudo dai graças. Sabe, queridos, eu percebo que a dificuldade, às vezes, de nós darmos graças em tudo, é a maneira com que nós olhamos as situações. Nós temos dificuldades, muitas vezes, em olhar com olhos bons, ou olhar de uma maneira correta para as situações que acontecem, mesmo em situações difíceis. Parece que há uma insatisfação dentro do coração do ser humano. A gente vê isso desde o início lá do Éden, né? Quando Adão ele tem tudo naquele paraíso, mas ele não tinha acesso à árvore do conhecimento do bem e do mal. E infelizmente Adão e Eva eles desejam e acabam comendo aquele fruto. Então parece que pelo fato de não ter acesso a uma coisa, ou ser restrito de uma coisa, gerou uma insatisfação no coração deles. E assim nós somos, né? Parece que nunca está bom. E eu lembro de uma história, de um senhor que eu conheci. Eu visitava ele e eu gostava muito dele, mas cada vez que eu chegava na casa dele, ele tinha uma valeta na casa, do lado da casa dele aberta. E ele sempre reclamava daquela valeta. Ele sempre dizia que cheiro ruim, porque não arruma, porque não conserta, porque isso, porque aquilo. Ele estava sempre reclamando daquela valeta, cada vez que eu chegava lá. Um dia eu cheguei na casa dele e o pessoal estava botando tubo lá e arrumando. E eu pensei, bom, hoje ele deve estar regozijando, afinal de contas aquela valeta sempre incomodou ele. E quando eu cheguei para ele e disse: oh, que beleza, hein, vieram arrumar a valeta. Ele começou a reclamar de novo. Ele disse: poxa vida, veja a bagunça que estão fazendo. Olha a folia com esses tubos, olha o barro que estão fazendo, olha isso que estão fazendo. Sabe, queridos, em vez de nós agradecermos, sermos gratos, como é o conselho de Paulo, por as coisas que nos acontecem, nós normalmente estamos reclamando. Às vezes nós estamos reclamando de coisas que nós pedimos, às vezes nós pedimos tantas coisas para Deus, Deus nos dá, e daqui a pouco nós estamos reclamando daquilo que Ele nos deu. E eu estou trazendo essa mensagem, queridos, porque eu tenho me entristecido muito. Eu tenho saído, né, quando eu vou no mercado ou algum lugar que eu preciso ir, e quando eu converso com as pessoas, eu não lembro de ter ouvido de alguém uma palavra boa. De dizer: nós estamos passando dificuldade, mas nós vamos vencer. As pessoas estão reclamando, murmurando, sabe, condenando tudo, condenando todos. As pessoas parecem que não conseguem ter uma perspectiva boa. O problema é que quando eu não tenho uma perspectiva boa, eu também não consigo dar graças a Deus. Porque eu olho as coisas e eu só olho o lado ruim de todas as coisas. Isso acaba trazendo uma insatisfação para o meu coração. O grande problema disso é que o meu coração é cheio daí de insatisfação, de coisas ruins, de coisas negativas. Isso acaba saindo através das minhas palavras. Como é difícil, sabe, queridos, e ruim você estar no meio de pessoas que só veem esse lado ruim, porque elas acabam só profetizando coisas ruins, falando coisas ruins. Às vezes você chega num ambiente alegre, feliz e vai conversar com uma pessoa
e aquela pessoa vem com palavras de derrota, com palavras ruins, com palavras de descrença. E essa palavra de Paulo, querido, ele não está dizendo assim, olha, se tiver tudo bem, seja grato. Se você estiver bem hoje, seja grato. Se as coisas estiverem correndo tudo do jeito que você quer, seja grato. Ele está dizendo, em tudo seja grato. E sabe, queridos, ele não está dando uma possibilidade. Ó, se você quiser ou se você não quiser. Não, ele está dando um mandamento. Em tudo seja grato. Nós precisamos, queridos, aprender a olhar o lado bom das coisas. Tudo tem o lado bom. Ah, mas essa pandemia tem um lado bom? Mas eu ficar em casa confinado tem um lado bom? Tem, queridos. Você teve a oportunidade de ficar com a tua família, mais próximo. Você teve a oportunidade de fazer coisas que talvez você estava há tempos querendo fazer, não tinha tempo para isso. Você talvez teve tempo para se aproximar mais de Deus. Você teve tempo para se achegar mais com os teus. Tudo tem um lado bom. Eu posso ser grato porque eu não estou doente. Eu posso ser grato porque eu estou respirando e estou vivo. Eu posso ser grato por tantas coisas. Nós precisamos aprender a olhar o lado bom de todas as coisas, queridos. Nós precisamos aprender a agradecer a Deus, ser gratos a Deus. Obrigado, Senhor, porque eu levantei mais esse dia. E sabe, queridos, nós estamos vivendo realmente dias que nós não esperávamos. E talvez os dias para frente sejam mais difíceis ainda, eu não sei. Mas deixa eu te dizer uma coisa, nós vamos vencer. Deus é conosco. A palavra de Deus diz que nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Por que eu tenho dificuldade em crer naquilo que Deus fala? Mas eu tenho facilidade em crer naquilo que as pessoas que gostam de pregar o caos falam? Por que eu consigo crer naquilo que é ruim e não consigo crer naquilo que é bom? Sabe, a palavra de Deus ela é repleta de promessas de Deus para as nossas vidas. Deus tem tanta coisa maravilhosa para nós vivermos. Então se detenha nisso. Jesus ele falou algo interessante em Mateus capítulo 5, verso 9, no Sermão do Monte, ele diz assim, bem-aventurados pacificadores. Sabe, aquela pessoa que traz paz na maneira com que ela fala, com que ela age, que ela se porta. É esse tipo de pessoas que nós temos que ser. Sabe, quando as pessoas perguntarem para você como está, qual é a tua perspectiva, seja um pacificador. Você pode até dizer, olha, nós realmente estamos enfrentando uma situação difícil, mas nós vamos vencer. Pode ser que nós tenhamos problemas para frente, mas nós vamos vencer. Se você for estudar, queridos, a história de homens que venceram em todos os segmentos, a maioria deles venceu e cresceu no momento de dificuldade. A bonança, ela só cria meninos. Mas é a dificuldade, muitas vezes, a tribulação, muitas vezes, que forma homens de verdade. Então aproveite, veja o lado bom das coisas, se reinvente, sabe, crie uma nova perspectiva para você, seja um pacificador, sabe, transmita a graça. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que transmite graça para aqueles que ouvem. Então, não saia da tua boca maldição, não saia da tua boca ofensa, não saia da tua boca reclamação contra isso, aquilo ou alguém, mas saia da tua boca algo que edifique a vida das pessoas. Como é bom estar do lado de pessoas positivas. Não quer dizer que elas não têm dificuldade, mas quer dizer que elas conseguem enxergar além do caos. Erga os teus olhos, pare de olhar para baixo. Pare de olhar para as coisas ruins, olhe para o alto, olhe para Deus, olhe para as coisas boas que Deus tem para você. E você vai ver que você vai vencer. E você vai ver que nós vamos passar por tudo isso. E nós vamos sair dessa crise melhor do que nós entramos. Nós vamos crescer no meio dessa crise, nós vamos ter experiências que vão nos tornar pessoas melhores, se eu souber aproveitar. Seja um pacificador. Em tudo, dê graças a Deus. Honre a Deus com as tuas palavras. Deixa eu te dar um conselho para esses dias. Ouça o que sai da tua boca. Ouça o que você tem falado. Preste atenção, às vezes nós não prestamos atenção nas nossas palavras.
Mas a palavra de Deus diz que na minha boca ou na minha língua está o poder de vida e de morte. Para que você tem usado a tua boca? Para gerar vida no meio da tua família, no teu trabalho, onde você está, nas pessoas que você tem contato? Ou você tem usado a tua boca para gerar morte, medo, insegurança? O que você tem feito? E se você perceber que da tua boca tem saído só palavras ruins, querido, mude isso. Se volta para Deus. Porque se as coisas ruins estão saindo pela minha boca, é porque isso está no meu coração. Então preencha o teu coração com a palavra de Deus. Vai orar, vai conversar com Deus, procure se encher de Deus. Sabe, substituir todo o medo, toda a ansiedade do teu coração pela presença de Deus, e você vai ver que a tua maneira de falar, de se posicionar, de ver as coisas, vai mudar também. Guarda essa palavra no teu coração. E eu quero orar com você em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Pai, eu quero colocar as nossas vidas diante do Senhor, Pai. A tua palavra diz que na nossa boca, na nossa língua está o poder de vida ou de morte. E realmente, Pai, tem palavras que matam mais do que, Deus, atitudes, Pai. Às vezes, uma palavra, ela mata mais do que se nós dessemos um tiro em alguém, Senhor. Ela machuca, ela traz para baixo, ela tira a esperança das pessoas, ela tira a paz das pessoas. Deus, uma palavra, ela pode trazer derrota para a vida de pessoas, Deus. E nós não queremos, Senhor, ser esse tipo de pessoas, nós queremos ser pacificadores. Nós queremos realmente, Pai, que a nossa vida, ela possa edificar. Que da nossa boca não saia nenhuma palavra torpe, mas aquela que edifica, Pai. Que nós possamos olhar o lado bom de todas as coisas e assim glorificar o Teu nome. A Tua palavra diz, através do apóstolo Paulo, que nós devemos dar graça em tudo, Deus. Seja que as coisas estejam boas ou não estejam, nós devemos dar graças a Deus. Nos ajuda, Pai. E quando o apóstolo Paulo fala isso, ele termina dizendo, porque essa é a vontade de Deus para vocês. A tua vontade para nós é que nós sejamos pacificadores, que nós sejamos agente de palavras boas que edificam, Pai. Nos ajuda a vencer, Pai. Nos ajuda a ser assim, porque nós temos a absoluta certeza de que nós vamos vencer em Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida e que você tenha uma semana maravilhosa em nome de Jesus.